es avivamiento y su necesidad para la misión. Bueno, vamos a empezar en el contexto bíblico. La palabra avivamiento, ela no aparece en la palabra de Dios. No existe la palabra avivamiento en la palabra de Dios. Lo que existe en la palabra de Dios es la palabra avivar. Y cuando aparece la palabra avivar, va a existir dos vocablos hebreos. El primer es el vocablo shuk, que significa dar vida a lo que estaba muerto. Y eso va a suceder cuando en el episodio de 1 Reyes, capítulo 17, versículo 22, donde el hijo de la viuda va a morir. La palabra de Dios habla que Eliseo, ele se pone sobre el menino, ora por él, y él vuelve a tener vida. Entonces, la primera característica de un avivamiento es que ele dá vida para las personas. Ele dá vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla que todos nosotros, o sea, aquellos que conocieron a Cristo, fuimos resucitados juntamente con Él. Si somos resucitados, significa que estamos muertos. Estamos muertos ¿por qué? Porque la palabra de Dios habla que la paga del pecado es la muerte. Si la paga del pecado es la muerte, aquel que vive en la vida de pecado está muerto. No físicamente, pero espiritualmente. Entonces, la primera característica de un avivamiento es que le da vida y vida con abundancia. La segunda palabra que va a aparecer para avivar es la palabra shayha, que significa permanecer vivo y vivir prosperamente. Y esa es la palabra que va a aparecer en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Entonces, cuando Habacuc ele mira la situación de su pueblo y él va diciendo: aviva al Señor tu pueblo. Él está diciendo: Señor, que haya prosperidad. La prosperidad no es una prosperidad física, pero una prosperidad espiritual. Porque una vez que nosotros tenemos una prosperidad espiritual, entonces todas las otras áreas de nuestra vida serán bendecidas. Entonces, avivamiento es traer una bendición sobremanera en el contexto en que nosotros vivimos. Avivar no es solamente saltar, porque saltar, porque gritar, porque alabar a Dios con nuestra boca, no es una señal de avivamiento. Porque todo el ruido que hacemos cuando estamos gozosos en la presencia de Dios, él no es señal de avivamiento. Porque el ruido no produce el avivamiento, pero el avivamiento produce el ruido. Ni todo que grita, ni todo que salta, ni todo que supuestamente está lleno, está avivado. Pero todo aquel que ha avivado verdaderamente salta, se alegra. Porque la palabra de Dios habla aquí: nosotros alabamos a Dios con todo nuestro entendimiento. Entonces, cuando Dios aviva dentro de nosotros, es algo que fluye tan poderosamente que queremos saltar, que queremos gritar, que queremos demostrar algo diferente. Y hay un secreto para el avivamiento. Y el propio libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Porque ele está diciendo: he oído tu palabra, ó Señor, y temí. Acá nosotros vamos mirar tres secretos para que haya avivamiento, para que venga el avivamiento. Ele está diciendo: he oído tu palabra y temí. Primero, la primera característica para que pueda haber un avivamiento en nosotros, para que entonces el avivamiento pueda ir hacia los que están cerca de nosotros, es el oír. ¿Te acuerdas de toda la palabra que Juan escribía para las iglesias de Asia? Ele decía en el final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, a las 7 iglesias ele termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque oír es diferente de escuchar. Por ejemplo, en ese momento ustedes me están oyendo, o sea, ustedes están aferrando lo que yo estoy diciendo, ustedes están prestando atención en lo que yo digo. Pero mientras ustedes me están oyendo, ustedes están escuchando.
escuchando, por ejemplo, el ruido de la criatura, escuchando el ruido, por ejemplo, de algún ruido que tiene hacia afuera, porque oír es diferente de escuchar. Quando você está ouvindo algo, você está reteniendo a informação que está ouvindo. Pero quando você está escutando nomás, entra por um ouvido e sai por el outro. Há muita gente que não tem a capacidade de ser avivado, de entender esse avivamento dentro de si. Porque hoje nós vamos falar primeiro de um avivamento personal, para que depois haja um avivamento em grupo, um avivamento em el cuerpo. Então, há muita gente que não tem a capacidade de ser avivada, porque não tem a capacidade de escuchar, a capacidade de ouvir. É rebelde, não tem a capacidade de ouvir a voz de seu pastor, as ordenanças de seu pastor, as enseñanças de seu pastor. Não tem a capacidade de ouvir o que Deus está dando para ela. Entra por um ouvido, sai por el outro, jamais cambia, jamais se vai hacia adelante, jamais tem a capacidade de prosperar na presença de Deus em todas as áreas. ¿Por quê? Porque não tem a capacidade de ouvir. Porque Deus não nos ha chamado para escuchar de balde todo o que hemos aprendido, pero Deus nos ha chamado para ouvir. Ouvir significa guardar a informação em el coração. Então, eu quero dizer, irmão, querer secreto para que você seja avivado, oiga lo que Deus te está dizendo, oiga lo que el pastor está dizendo, oiga lo que el Senhor tem preparado para tu vida e guarde essa palavra em teu coração. El salmista Davi, em el Salmo de número 119, versículo 11, ele disse: guarde tu palavra em meu coração para não pecar contra ti. Se ele está guardando, significa que ele está ouvindo, que ele está retendendo. E retener é o secreto para que venhamos ser avivados. Amém? O segundo está, é ouvido tu palavra. O segundo secreto é a palavra de Deus. Sem avivamento, hermanos, não há, sem palavra não há avivamento. Eu me fui a predicar em Rio de Janeiro, e aí existe muita igreja pentecostal, pero a eles les gusta bailar, a eles les gusta pandeiro, a eles les gusta música. Eu me fui a predicar em muita igreja, que eles quedaram 2 horas e meia, hermano, cantando, saltando e fazendo isso, e sabe quantos minutos me davam para predicar? 15 minutos. Isso não é avivamento. Avivamento não é movimento. Avivamento não é somente saltar. Avivamento não é somente produzir um efeito afuera. Pero avivamento é verdadeiramente demonstrar aquilo que há dentro de ti. Porque não vale nada saltar hacia dentro da igreja, mientras que hacia afuera é mentiroso, mientras que hacia afuera é fornicário, mientras que hacia afuera é um adúltero, mientras que hacia afuera não sabe a vida. Não é avivamento. Muitos dizem que em Brasil há um grande avivamento, pero eu acho que não, irmão, porque quantidade não produz qualidade. Existe hoje estimadamente em Brasil 60 milhões de cristianos. Imagina, irmão, quase 10 vezes o número de Paraguai do número de cristianos. Se fuera o avivamento que estava sucedendo por essa quantidade de pessoas, então teria que haver um cambio drástico em la sociedade. Não poderia haver uma corrupção tão grande como é agora. Não poderia haver tanto roubo como é agora. Não poderia haver tanta morte como é agora. Não poderia haver tanta miséria como é agora. Porque todo avivamento, ele produz cambio em la sociedade. Todo avivamento, ele produz cambio em las pessoas. Todo avivamento produz um temor de las pessoas hacia Deus. Então, eu acho que é impossível que o Brasil esteja vivendo avivamento. Há quizás avivamentos locais de igrejas avivadas, como é nosso caso. Paraguai tampouco pode dizer que está vivendo um avivamento, mas nós somos privilegiados porque em nossa igreja há um avivamento. E um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro. Quizás muitos não estão verdadeiramente não estão
como el corazón con sinceridad. Y aún no hay avivamiento personal ni algunos nomás, pero el cuerpo en sí se mira cambio. Se mira que hay una disposición, se mira que hay temor, se mira que hay una disposición, se mira que hay una responsabilidad con el cuerpo y con el Cristo que nosotros servimos. Entonces, el avivamiento él siempre va a producir la diferencia en la sociedad. Y eso va a suceder cuando nuestra prioridad sea la palabra de Dios. La palabra de Dios ela tiene que ser un alimento diario para nuestra vida. Tenemos que comer de la palabra de Dios. Tenemos que retener la palabra de Dios. Tenemos que guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser prioridad en nuestro hogar. Que vos cuando despierte leia que sea un versículo. Quando vai a dormir que leas que sea un versículo. Que en tu día que lea por lo menos un capítulo de la palabra de Dios y vas a ver el cambio que va a suceder dentro de ti. Porque la palabra de Dios es el único libro. Mientras vos estás leyendo el libro está leyendo a ti. El único libro mientras vos estás leyendo, el autor está junto contigo. La palabra de Dios es diferente. No es una letra muerta, es viva y eficaz. Y cuando ela entra en nuestro corazón, la diferencia es grande. ¿Y cuál es la tercera característica del avivamiento? He oído tu palabra y temí. La tercera característica del avivamiento es el temor. Hay mucha gente que no tiene temor. La palabra de Dios habla aquí, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, significa cuando yo tengo temor hacia Dios, entonces yo soy sabio. Y una persona que es sabia, ella piensa antes de hablar. Una persona que es sabia, ella piensa antes de actuar. Una persona que es sabia, ela calcula todo lo que va a hacer. Una persona que es sabia va a cada día buscar estar en intimidad con Dios. Entonces, si somos temerosos de Dios, ese temor hacia Él nos va a hacer calcular la mejor manera de vivir en santidad, la mejor manera de estar bien con Dios, la mejor manera para que vengamos a ser avivados, la mejor manera de que vengamos a cambiar verdaderamente delante de Dios. Pero todo es un proceso, hermano. Y el proceso empieza ¿dónde? Cuando nosotros tenemos la disposición para oír. Porque si tenemos la disposición para oír, entonces la palabra ela entra en el corazón. Y Hebreos 4:12 habla que ela é mais filosa que uma espada de 2 filos. Que ela vai todo dentro do nosso ser, irmão, tocando de uma maneira especial, sacando o que não agrada ao Senhor, tocando, fazendo algo poderoso. E é interessante porque eu dije que a palavra shaka, ela é a palavra para avivar, que está em Habacuc 3:2. Pero si nosotros miramos en Isaías capítulo 57, el versículo de número 15, acá va a aparecer 2 veces la palabra vivir, que es la misma palabra shaiha de Hebreos capítulo 3, versículo 2, que dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y cual quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué sucede acá? Acá nos muestra el secreto para que nosotros vengamos a tener ese avivamiento en nuestra vida. Acá primero ele vai dizer que vai avivar el humilde de espíritu. ¿Quién es el humilde de espíritu? Es la nobleza que el pastor habla. Ser humilde de espíritu es tener la humildad de tu ser, la nobleza de reconocer tus errores, la nobleza de reconocer tus debilidades, la nobleza de poder verdaderamente estar delante de Dios y saber que delante de Él vos sos nada. Pero hay gente que muchas veces es tan soberbia que cree que ya está en la altura de Dios. Es tan soberbia que cree que no necesita más rendir cuenta a un cabeza entre los humanos que es nuestro pastor. No tiene la humildad
de espírito. Pero quando Deus aviva, Ele vem e aviva nosso espírito e vivifica o coração del quebrantado. E acá empieza todo, hermano. El coração del quebrantado. Acá empieza el gran avivamento. El avivamento, ele empieza quando em nosso coração há disponibilidade para arrepentir-se. Quando em nosso coração há disponibilidade para reconhecer o erro, para reconhecer a falha, para reconhecer que é necessário cambio, que é necessário viver melhor delante da presença de Deus. Então, é um processo. Quando vós ouve, quando vós retém a palavra, produz temor e produz um coração quebrantado. Por isso, Davi, ele nos ensina o segredo. Porque aún em meio de todas as falhas, irmão, ele não tardou muito. Quando ele pega com Betseba, ele mata Urias, e depois traz Betseba para viver com ele. Então Deus traz o profeta. E quando Deus traz o profeta, e com muita sabedoria, lhe cuenta sobre o pastor que vai roubar a única ovelha do outro padre. Então ele reconhece que é ele. E quando sucede isso, ele se vai, ele se prostra na presença de Deus. E ele escreve o Salmo 51, que é o salmo de seu arrependimento. E aí ele vai abrir seu coração para o Senhor verdadeiramente. Vai reconhecer sua debilidade. Vai dizer que o único que pode purificar a ele é Deus. Vai dizer que para que Deus possa renovar em ele um espírito recto. Vai dizer para Deus que Deus não resiste a um coração quebrantado e humilhado em sua presença. Porque Davi sabia que algo que ele ha falhado, que algo que ele ha pecado, que algo que ele ha cometido errores delante da presença de Deus. Mientras ele tenha a disposição para arrepentir-se de verdade, para arrepentir-se de realidade na presença de Deus, então Deus poderia cambiar sua situação. Por isso, em el versículo 17 habla que Deus não menosprecia o coração contrito e humilhado. Ou seja, quando Deus vier do céu e encontra em nós um coração quebrantado e humilhado em sua presença, um coração disposto a abrir-se, um coração disposto a reconhecer, então ele vem, ele sana, ele limpa, ele purifica e hace milagre. Por isso, hermanos, a palavra de Deus, quando Jesus está com a samaritana, em capítulo 4 de Juan, versículo 23, ele vai dizer que a hora vem e a hora é, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Padre em espírito e em verdade. Porque ele está falando em espírito e em verdade. Muito sencillo. A palavra verdade tem sua raiz na palavra sinceridade. Quando Deus está falando que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele está dizendo que é uma adoração sincera, uma adoração que venha do fundo de tu coração. Porque é muito fácil se cumprir nessa vida. Marcos capítulo 7, versículo 6 que habla: esse povo com seus lábios me honram, pero seu coração está lejos de minha presença. Então, o coração, hermano, é o que pensa na avivamento de nossa vida. Mientras nosso coração está aberto para Deus, tem a sensibilidade, tem a possibilidade de reconhecer os erros, a possibilidade para ouvir, a possibilidade para reter a palavra e venir o temor que nos dá essa sabedoria para reconhecer os erros. Então, hermano, vamos ser verdadeiramente avivados na presença de Deus. Deus te chama para ser avivado em sua presença. Porque através de tu vida Deus quer avivar outras pessoas, hermano. Porque nós somos avivados por Deus, e Deus nos aviva com o quê? Com fogo. E o fogo, hermanos, ele pode começar a incender outras pessoas. Porque quando você tem um fogo em tus manos, mientras vos tocar em fogo em algo, você vai aprender. Mientras vos tener fogo em tu vida verdadeiramente, mientras tu coração é avivado, mientras tu alma é avivada, mientras tu espírito está avivado na presença de Deus, onde vos poner a planta de tus pés, irmão, a gente vai mirar a diferença.
a gente vai sentir gozo, a gente vai sentir alegria, a gente vai sentir ganas de servir al mismo Dios que tú has servido. Quando nós estamos avivados, é algo que se torna natural mientras estamos avivados. Pero se nós queremos forçar o avivamento sem viver o que estamos intentando predicar, sem ter todo isso em nosso coração de verdade, vivendo na prática a diário, então o avivamento jamais vai suceder em nossa vida. Por isso esse curso está servindo para nós, para animarmos, a levantarmos, a tomar atitude, a tomar posição e verdadeiramente sermos levantados na presença do Senhor de uma maneira avivada, de uma maneira eficaz, de uma maneira viva, onde Deus pueda llenar-nos verdadeiramente. Porque mientras há coração aberto para o Senhor, há disposição celestial para llenar tu vida, para llenar tu coração, para cambiar tu história e para levantar-te com poder. Amém? Então é necessário estarmos avivados. E onde vai começar o avivamento? Em nosso coração. Mientras nosso coração está aberto para o Senhor, Deus nos vai respaldar e Deus vai bendecir de uma maneira especial. Amém? Amém. Bueno, o primeiro grande avivamento que sucedeu está em Hechos capítulo 12. Pero é interessante porque Jesus, quando se foi subir ao cielo, ele dijo: quedaos em Jerusalém, hasta que del alto recibas poder. Então ele estava dizendo: quedate onde eu he mandado vocês quedar, mantenham-se na brecha, porque vendrá o momento que vocês serão llenos de mi Espírito Santo. Então é interessante, hermano, porque quando nós estudamos, vamos compreender que Jesucristo ele subiu 10 dias depois. Jesus subiu depois de ressuscitar, ele subiu. Agora já tem aquela informação, mas faltou. Jesus ele ressuscitou e depois subiu. E quando ele subiu, ele deixou a promessa que eles teriam que estar em Jerusalém. Tinha entre seus discípulos aproximadamente, nos estudiosos contam, 500 discípulos. Mas quando sucede Hechos capítulo de número 2, a palavra de Deus habla que tinha 120 pessoas congregadas. De 500 a 120 pessoas. Quando Jesucristo ele ascendiu ao céu, ele ascendiu 40 dias depois da Páscoa. 10 dias depois, os 500 eram somente 120 pessoas. E esses 10 dias depois que ele subiu, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu. E como o Espírito Santo desceu, todos foram llenos. Pero quais são as lições? A primeira lição que nós aprendemos é a lição da perseverança. Porque somente han sido llenos aqueles que han perseverado em orar, aqueles que han perseverado em buscar, aqueles que han permanecido donde Jesus Cristo ha dicho: quedaos em Jerusalém. Então, Jesus nos deixa em secreto. Se queremos ser avivados, temos que quedarnos onde Deus nos ha chamado para quedar. Não saia de onde Deus te ha dicho. Busque verdadeiramente ao Senhor. Haga o que te está pedindo na palavra e recibirás o poder que vendrá arriba. Amém? Amém. Então, quando eles foram llenos, Jesus dá agora aquele que vai ser o intermediador entre Jesus e nós outros. E esse Espírito Santo vai llenar todos os homens, vai possibilitar eles a predicar com autoridade, predicar com poder, respaldado por señales, respaldado por prodígios, respaldado por maravilhas. Por que eles han sido llenos do Espírito Santo? Muito sencillo. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, que está aí na obra. Diz assim: e agora, Senhor, mira suas ameaças e concede a tus siervos que com todo de nuevo hablen tu palavra, mientras extiende tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Predicaron con denuedo la palabra de Dios. Dios nos llena. Dios quiere llenar nuestra vida. No es para estarnos dentro de la iglesia acomodados. Dios quiere llenar nuestra vida. No es para que vengamos solamente a decir: yo soy lleno del Espíritu Santo, yo hablo lengua extraña, yo tengo dones. No, Dios nos llena con el Espíritu Santo para que nosotros vengamos a predicar la palabra de Dios. Y todos nosotros hemos sido a predicar la palabra de Dios. Yo estoy hablando sobre esto toda la semana, hermano. Vosotros han sido llamados para predicar la palabra de Dios, dentro de tu capacidad, dentro de tu localidad. Mientras vos tengas la disposición, el Espíritu Santo pondrá la palabra en tu boca. Mientras vos tengas la disposición, el Espíritu Santo te capacitará de lo que tengas que hablar. Entonces, mientras somos llenos del Espíritu Santo, hay un mandamiento que cumplir, o sea, cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces Dios nos llama para eso, hermano. Dios nos llama para ser avivados, pero no para retener ese avivamiento solamente para nosotros, pero para producir avivamiento donde vayamos. El avivamiento es impresionante, porque cuando existe un avivamiento genuino, un avivamiento que sucede desde nuestra entraña, desde dentro de nosotros, es diferente. Por eso en Nínive sucedió algo sorprendente. Yo ya he hablado sobre Nínive en 2 clases, pero hago una vez más, porque ahí sucedió algo completamente que a los ojos del hombre era imposible. Porque imagínate, un pueblo terrible, un pueblo asesino, un pueblo que la carne vecina hacía parte de su vida diaria, que la maldad estaba entrañada dentro de su ser, del día para la noche. Cuando han escuchado, o sea, cuando han oído la palabra que Dios estaba hablando por el profeta, han guardado en su corazón, han se prostrado en la presencia de Dios y han temido. Pero ellos no solamente han temido a Dios, porque temer a Dios, hasta los demonios temen a Dios. Ellos no solamente temen, como ellos tiemblan delante de la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios habla que el pueblo de Nínive se convirtió de sus malos caminos. Entonces vino arrepentimiento en sus corazones y ellos se han convertido del camino que estaba. ¿Qué es una conversión? Una conversión, vamos a usar esa doble avenida que tem enfrente de la iglesia. Una conversión es si vos estás viniendo de hacia arriba y yendo hacia el otro, hacia la otra punta en el señalero, donde existe ahí de la Chevrolet. Si vos estás yendo por ahí, estás yendo por un camino. Pero ¿qué es una conversión? Una conversión es si vos acá en la esquina dobla y empieza a irse hacia el otro lado. La conversión es esto, dar la vuelta completamente en el camino que están yendo. O sea, si están yendo al camino de la perdición, la conversión es irse ahora hacia el camino de la salvación. Si están yendo hacia el camino del adulterio, ahora hay que irse por el camino de la santidad y el matrimonio. Si están yendo por el camino de la fornicación, ahora tienen que irse por el camino de vivir en santidad con Dios en su juventud. Entonces, esa es una conversión. La conversión es dejar de ir por el camino que está yendo y empezar a caminar en el camino que Dios tiene para su vida. Y eso ha sido lo que sucedió en Nínive, un pueblo terrible, un pueblo malo, pero que se arrepintió en su corazón. Abriu su corazón para el Señor. La palabra tenía efecto y ellos han reconocido de verdad Dios en sus corazones con todo su ser y Dios le ha perdonado.
La misericordia de Dios les ha alcanzado y Dios ha bendecido poderosamente. Y el pueblo que antes estaba completamente apartado de Dios, ahora está acercado a Dios, porque su corazón estaba abierto. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, hermano. Creer que el pueblo de Nínive era digno de la salvación, no lo era. Creer que los discípulos eran dignos de la salvación, no lo eran. Creer que nosotros somos dignos de la salvación, no lo somos. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Pero mientras venhamos a ser pecadores con corazón abierto, pecadores que reconocen sus debilidades, pecadores que reconocen sus fallas, se arrepienten delante de Dios, entonces la salvación viene sobre nuestra vida. La gracia alcanza a nosotros, somos avivados y la gracia de Dios es manifestada. Amén. Entonces la primera señal del avivamiento es el arrepentimiento. Empezamos por oír, guardar, temer, que va a producir el arrepentimiento. El mensaje de Juan Bautista era: arrepentíos y convertíos. Entonces existe, tienes que arrepentirse y convertir. O sea, convertir tu camino, empezar a irse al camino de Dios. Por eso aún Pedro ha dicho: producir pues frutos dignos de arrepentimiento. Perdón, Juan Bautista. Producir pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que sea sincero tu actitud delante de Dios, porque este arrepentimiento sincero produce la llama de Dios en nuestro corazón. Por eso es interesante, hermano, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, cada uno de nosotros va a tener un llamado. ¿Y sabe por qué es llamado? Porque viene de llama. La llama del Espíritu Santo tiene que estar encendido dentro de nosotros para ser un llamado para lo que Dios tiene para nuestra vida. Cuando la llama del Espíritu Santo está encendida dentro de nosotros, hermano, no hay obstáculo, no hay barrera, no hay muralla, no hay nada que impida, no hay excusa, estamos siempre dispuestos, hay siempre disponibilidad, hay siempre disposición delante de la presencia de Dios para hacer lo que Dios nos ha llamado para hacer. Pero mientras la llama no se enciende en nuestro corazón, sempre vamos poner barreira, muralha, impedimento, excusa. Por quê? Porque não vamos ter a chama dentro de nós, que produz a paixão por el alma, que produz a paixão por las almas perdidas, que produz a paixão por hacer o que Deus nos ha chamado para hacer. Então, que hoje a chama de Deus venha encender em nosso coração, para que seamos llenos y vengamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. La segunda clave para el avivamiento es la oración. Sin oración, hermano, difícilmente nosotros vamos a lograr lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Necesitamos orar continuamente, orar constantemente, orar en todo momento. Y orar, hermano, no necesita estar de rodillas para orar. Orar é orar com Deus. Hable com Deus em tu mente, habla com Deus em tu coração. Não vale nada todo dia você está pensando em macanada, pensando em coisas que não agradam ao Senhor. Aí depois reclama: ai, eu não me rodilho e não sinto a presença de Deus. Também tu coração e tu mente está completamente apartada de Deus, e dentro de 5 dias, minutos de rodilha, querer sentir a presença de Deus. No, hermano, orar a Dios es orar en el Espíritu, no solamente de rodilla, pero orar constantemente en tu corazón, apartando tu mente de los malos pensamientos, rechazando la saeta del enemigo, rechazando los datos inflamados de la tentación en nosotros, y mantener nuestro corazón constantemente pensando en lo que Dios quiere para nosotros. Amém? E quando nós estamos pensando em lo que é agradável delante da presença do Senhor, e estamos alabando a Ele dentro de nosso ser, então, hermano, estamos orando delante de Ele, e isso nos acerca a Ele. E muito mais, quando te dobrar a rodilha, vendrá um fogo tão grande sobre tua vida que você não suportará. Pero isso é uma preparação. Mientras todo o dia estés com a mente e o coração conectado com Deus, então, quando vós dobrar tua rodilha, ou vós está em um momento de oração com outros irmãos,
será natural a presença de Deus fluir em nossa vida. Pero se vós poner barreira a todos os momentos, porque tu mente e tu coração estão sucios e não tem a disposição para pensar em lo que é santo, pensar em lo que é puro, então dificilmente vas a sentir a presença de Deus, vas a ser avivado verdadeiramente. Amém? Pero eu quero que vocês sejam llenos do Espírito Santo para predicar a palavra com denuedo. A palavra denuedo vem da palavra grega parrasia, que significa predicar com ousadia, predicar sem medo, predicar com autoridade. Deus quer poner ousadia em tua vida, irmão. Deus quer poner valentia dentro de ti. Deus nos chama para ser homens e mulheres valorosos diante de sua presença, para que cumplamos o ir do Senhor em nossa vida. Amém? Então, o primeiro avivamento ha sido o avivamento da igreja primitiva. E esse avivamento ha encendido um fogo tremendo, irmão. Em tão pouco tempo, Deus fez coisas tremendas. Pedro, irmão, ha tenido a promessa desde que conheceu a Jesus, que ia ser um predicador, que ia ser um ganador de almas. 3 anos e meio com Jesus, quando vinha do Espírito Santo, e as coisas começaram a fluir. Em 2 prédicas, suscitou 8.000 pessoas, lleno de Deus, lleno de autoridade, lleno de unção. El fuego se encendió en Jerusalén, el fuego se encendió en Judea, el fuego se encendió en Samaria. Después con Pablo se fue hasta los confines de la tierra. Pero lastimosamente la persecución con la iglesia primitiva llegó un momento que cayó. Eles foram decadendo, hasta que llegó el momento en que la iglesia, que ahora ya estava corrompida, porque o liderazgo da igreja já não vivia os princípios da igreja primitiva, e desde o ano 112, 113 já começaram a corromper a igreja com princípios paganos na igreja. Então, no ano 303 depois de Cristo, Constantino, o general de guerra de Roma, ele então teve um encontro em uma visão que ele teria que ir na guerra, que para ele era impossível ganhar. Ele teria que ir à guerra e poner em seu escudo um emblema que representava Jesus, e que Jesus ia dar a vitória para ele. Então Constantino, ele põe esse emblema em seu escudo e ele se vai à guerra, uma guerra que era impossível de ganhar, e ele ganha. Então, quando ele chega em Roma novamente, ele estabelece que o cristianismo agora é a religião principal de Roma. E aí se empieza a igreja católica. E aí a igreja cristiana se queda completamente corrompida. Eles retentam os deuses paganos, los transformam em santos, mantêm Jesucristo, pero a santidade se foi, os princípios bíblicos se foram. E agora o que se queda são somente remanentes, pero esses remanentes sempre se quedam escondidos. Esses remanentes já não podem ter a capacidade de ensanchar as tiendas como era na igreja primitiva. A igreja católica cresce, pero sempre Deus permanece com os remanentes. Porque assim, quando Elias estava em aquela caverna e ele pensou que ele era o último dos profetas, Deus ha dicho para ele: há umas 7.000 rodilhas que não se han dobrado delante de Baal. Então, aunque a igreja pode passar o que passa, irmão, sempre habrá remanente, os remanentes de Deus. E esses remanentes han permanecido. A igreja já não era a mesma coisa, pero hubo remanentes. E é interessante, irmão, porque o primeiro avivamento que houve depois do avivamento da igreja primitiva foi um avivamento em ela em 1727. Esse avivamento sucedeu com alguns dos moradores de Morava, era uma cidade Morava, que era ubicada no Reino Checo, que hoje é a República Checa. Pero o que é interessante em esse primeiro avivamento é que essas pessoas, eles eram descendentes diretos de John Hus. John Hus ha sido um pai católico que mirou toda a corrupção da igreja católica.
E ele compreendeu que estava mal todo o que a igreja católica estava fazendo. E ele compreendeu na escritura que a igreja cristiana de verdade era diferente. Então ele começou a lutar contra del liderazgo católico em aquele entonces. Então houve uma persecução e ele ha sido condenado a ser queimado em uma hogueira. Em além de 1415, então John Hus, mientras está na hogueira, atado e sendo sentido por el fuego, a história conta que ele está cantando hinos ao Senhor. E ele disse: hoje ustedes estão assando um ganso, pero dentro de 100 anos vendrá um cines, em qual ustedes não poderão callar su canto. Em além de 1517, John Hus se equivocou somente por 2 anos. Em além de 1517, Martín Lutero, ele faz a reforma na igreja católica. Ele toma as 96 teses da igreja católica, os 96 fundamentos de eles, e ele agora encontra na Bíblia a refutação para essas 96 teses. Ele toma as 96 teses, se vai na porta da igreja de Wittenberg e clava na porta, para agora hacer um debate com todo o liderazgo católico, porque está mal o que eles estavam fazendo, e agora ele estava tirando na escritura a verdade. Esta atitude de Martín Lutero começou a reforma protestante, e essa reforma protestante nos trajo hasta acá, porque se não fuera Martín Lutero, hoje nós não teríamos a Bíblia. Se não fuera Martín Lutero, quizás o destino de todos nosotros seria completamente diferente hoje, porque Martín Lutero, por uma atitude que ha tenido, revolucionou todo o sistema cristiano, permitindo agora que a palavra de Deus salga da luz, que a verdade venga à luz e haja avivamento. Por isso, então, 200 anos depois, esses moravos estavam sofrendo uma persecução religiosa. Então eles se vão a Sajonia, eles seguiam bajo o mandato bajo o respaldo, melhor dizendo, de um conde, e eles então estão refugiados. E dentro de 5 anos eles cresceram para 300 pessoas, de distinta classe de pessoas que estão refugiadas de todas as partes, por persecução religiosa. Pero por ser agora 300 pessoas com distinta cultura, com distinto pensamento religioso, então começa a ter fricção entre eles. E qual é o pensamento de eles? Vamos mirar qual é a vontade do Senhor. E que eles fazem? Eles fazem uma cadena de oração ininterrompida, ou seja, 24 horas de oração. Eles separam 24 mulheres e homens, que cada hora um vai estar responsável de uma cadena de oração. E então eles começam, e dentro de pouco tempo, Deus llenou eles com o Espírito Santo. E agora as crenças que antes estavam completamente diferentes, agora há uma unidade entre eles, agora há um gozo dentro de eles. E eles começam agora a levantar pessoas como missionários. E eles começam a enviar missionários para a Groenlândia, Turquia, Lapônia, Índias Ocidentais. E aí começou o primeiro avivamento. Pela cá nós aprendemos uma lição. Qual ha sido o secreto de los moravos? Que hundido por uma persecução religiosa, se uniram em um grupo, han tenido unidade, han orado continuamente ao Senhor, 24 horas sem parar. E Deus ha permitido que com isso seja o primeiro avivamento. O primeiro avivamento que produz missionários que saem a predicar a palavra de Deus em distintos países. Lo que nós aprendemos é muito sencillo. Eles hicieron o que hemos hablado la semana pasada. La semana pasada hemos hablado que la oración es importante para la movilización misionera. Es un respaldo para el misionero. Es un respaldo para quien está en el campo. Pero la oración ella viene junto con la acción.
Entonces, aunque ellos han orado continuamente todos los días, ellos sabían, nosotros también tenemos que actuar. Y mientras ellos comprendieron ese principio, Dios ha bendecido, y ellos enviaron misioneros. Y ahí empezó el primer gran avivamiento moderno, porque el primer gran avivamiento es en Hechos capítulo 12. Entonces, ellos han sentido su corazón por hacer una misión. Dios ha respaldado a ellos, ha bendecido a ellos. Y 10 años después, John Wesley, un hombre de Inglaterra, él hizo un viaje hacia Estados Unidos. En la obra ustedes van a mirar que yo puse India, pero yo me equivoqué cuando estaba haciendo la obra, entonces le pido perdón. En la historia está India, pero es Estados Unidos. Mientras ellos estaban yendo a los Estados Unidos, algo sorprendente sucedió, porque tenía una tempestad muy grande mientras ellos estaban yendo. Pero él miró que dentro de este navio, donde tenía una preocupación, donde tenía un anhelo y un miedo en el corazón de las personas, tenía un grupo de personas diferentes que estaban alabando, glorificando, exaltando y engrandecendo el nombre del Señor. Y esos hombres aprovecharon esta oportunidad para predicar la palabra de Dios, y de una manera tan sencilla que ha sorprendido ese hombre por nombre John Wesley. Y esos hombres que estaban predicando en el avión eran los morados, misioneros que salieron de aquel pequeño grupo que estaba en sentido y predicando la palabra de Dios. Entonces John Wesley se queda admirado, encantado. Y cuando ele está en Estados Unidos, ele tiene la oportunidad de escuchar un pastor morado llamado Pedro Boiler, que predicó el tema de la salvación en Romanos 8. Y ele dijo: que maravilla. Y eso encendió un fuego dentro de él. Cuando volvió a Inglaterra, ele empezó a predicar la palabra de Dios con autoridad. La historia cuenta que ese hombre era un hombre apasionado. Ele era tão apasionado por Deus e tinha tanta intimidade com Deus, que ele deu uma frase dizendo: ponga fuego em tu sermão, ou ponga tu sermão em el fuego. Que ele está dizendo? Que tu sermão não sejam palavras vazias, que tu sermão não seja um conhecimento solamente mundano, que tu sermão não seja solamente palavras inteligentes, que tu sermão não seja solamente sabedoria humana, pero que tu sermão seja respaldado por el poder, por la gracia y por la manifestación de Dios. Entonces, ponga fuego en tu sermão, ou ponga tu sermão en el fuego. A mí me encantó essa frase quando eu conheci a Jesus. Pero o que me chama a atenção de John Wesley é que ele participava da faculdade em Oxford. Ele tinha um irmão chamado Charles Wesley, e eles tinham um grupo chamado el Club Santo, que eles se reuniam todos os dias na faculdade para orar juntos, para ler a palavra de Deus e para estar em comunhão com eles e com Deus. E nesse Club Santo que eles chamavam, se agregou um homem chamado George Whitefield, que também é um avivalista de Inglaterra. E esses três, um grupo impactante, ha ganhado muitas almas para o Senhor. Pero John Wesley, ele empezado todo, hasta o momento que ele escutou a mensagem em Estados Unidos. Depois ele veio à Inglaterra, começou a predicar, pero tudo cambiou quando em ano de 1739, George Whitefield, que era seu amigo, que também participava do Clube Santo com ele, já era predicador ao aire livre. Ele invitou que John Wesley venha a predicar a palavra de Deus. Só que John Wesley era diferente de George Whitefield. John Wesley era um homem que tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com o Senhor, anelava as Escrituras, era um homem inteligente.
Só que ele predicava com paixão, pero não com exagero. George Whitefield era um homem lleno de fogo, que demonstrava tudo com muita paixão. Então ele se quedou assim, não sei, pero vou tentar. Então ele predicou a palavra de Deus quando George Whitefield lhe invitou naquele dia. E depois daquele dia, algo cambiou dentro dele. Ele uniu todo o que aprendido com os morados e mirou que ao ar livre teria uma disponibilidade das pessoas para aceitar a mensagem. E desde então ele começou a predicar continuamente em toda a Inglaterra. Ele então, com o Espírito Santo, começa a ter discípulos que lhe ajudam a predicar a palavra de Deus. E eles aprendem a palavra de Deus, eles vivem a palavra de Deus, e eles continuam predicando por toda a Inglaterra. Pero lo que me chama a atenção dele é que a paixão que era tão grande que ele vai nos mostrar os 6 passos como promover um avivamento. Está na segunda hoja, aí está, antes de George Whitefield. Terceiro, ok, graças. La 6 são, primeiro, oração ferviente. Então, ser apaixonado, fazer uma oração com poder. Segundo, predicação poderosa do Evangelho. Terceiro, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Quarto, conversão da gente. Quinto, cambio social. E sexto, involucração de los creyentes em la predicação do Evangelho. Então, todos nós somos chamados a ser úteis em la obra de Deus para predicar o Evangelho. Pero quando John Wesley ele teve esse grupo com ele, aí ele começa uma nova igreja chamada os metodistas, porque eles têm um método para predicar a palavra de Deus. E os metodistas que existem hoje em dia se originaram com John Wesley em esse período que ele predicava a palavra de Deus, que começou literalmente em 1749. Pero me chama a atenção que ele sempre buscava que todos eles, que eram os metodistas, que junto com ele predicavam a palavra de Deus, eles tinham que primeiro ser homens de oração. Segundo, eles tinham que estudar. Então, ele, para promover com que eles possam predicar e conhecer, ele tinha livros e assim que todos os seus metodistas que predicavam a palavra de Deus em os rincones de Inglaterra sejam vendedores de livros. Mas eles não somente tinham que vender o livro, eles tinham que conhecer o conteúdo, tinham que dominar o conteúdo. Então, assim ele ajudava para que eles conheçam, ponham em prática. Conheçam, ponham em prática. O dia de um metodista era dividido em 3 partes: 8 horas para dormir e comer, 8 horas para estudar a palavra de Deus e orar, e 8 horas para predicar a palavra de Deus. Eles eram metódicos em seu dia, mas eles eram ferramentas úteis em la mão do Senhor. E Deus ha usado sua vida. Se habla que hasta hoje, em el siglo XIX, John Wesley ha sido o homem mais influente em todo Inglaterra. E dizem que a revolução inglesa solamente não ha sido pior, porque tinha John Wesley, George Whitefield e homens que se han dispuesto a predicar a palavra de Deus, que ha produzido um avivamento em muitas pessoas, o que ha estancado com que a revolução não cresça a níveis muito maiores. Então, John Wesley era um homem muito apaixonado. George Whitefield, que também fazia parte do Espírito Santo e que depois também é predicador, que ele invita John Wesley para predicar, porque tem um chamado um pouco diferente. Eles que antes faziam parte do mesmo clube, onde han buscado a presença do Senhor, onde han aprendido junto. Eles han tenido um momento de sua vida uma divergência teológica.
¿Por qué? Porque George Whitefield creía en la predestinación. John Wesley creía en el libre albedrío. Entonces eso ha traído una divergencia entre ellos que muestra en la historia que ellos han tenido varios debates sobre eso, varias discusiones sobre eso. Pero me llama la atención una cosa, hermano. Cuando John Wesley murió, George Whitefield estaba en su velório. E essa divergência deles era conhecida por toda a Inglaterra. E quando uma reportera mirou que George Whitefield estava em el velório de John Wesley, aproveitou a oportunidade, se acercou e perguntou para George Whitefield: "Deixe-me uma coisa, quando você vai ao céu, vós crees que vas a encontrar John Wesley no céu?" E George Whitefield lhe respondeu: "Não lo creio." E ela já pensa nessa relação, já sabia a diferença entre eles, não creem na mesma coisa. Seguramente ele pensa que John Wesley se foi ao inferno. Pensou dentro de si a reportera, e ela constatou isso quando isso ela iniciou. Pero então ela perguntou: "Por que vos crees que não vas encontrar John Wesley no céu?" E ele dijo: "Esse homem era tão santo e tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, que quando ele estiver no céu, seguramente ele vai estar tão cerca de Deus, que eu não vou poder ver." ¿Sabe que nós aprendemos isso, irmão? Que não importa as diferenças humanas que nós temos chamado, vamos ser usados diferente nas mãos do Senhor, pero todos nós temos que respeitar a unção e o respaldo que é sobre ele, irmão. Todos nós vamos ser usados, pero há que honrar aquele que é digno de honra, porque a palavra de Deus fala: "Da honra a quem tiene honra." Então, irmão, não é porque o irmão é usado diferente de ti que vós vas aproveitar isso para burlar-se, para reír-se, para tentar ser barreira ou tropeço para ele. Não, irmão. Todos nós somos usados diferente, pero juntos somos úteis na mão do Senhor. E através de nós, Deus quer ser um avivamento poderoso. Amém? George Whitefield, como eu disse, era um homem apaixonado. John Wesley empezou, ele também estava com John Wesley, só que ele viajava muito hacia afuera. John Wesley ha tenido mais influência dentro da Inglaterra, pero George Whitefield também tinha sua influência muito grande, porque ele era predicador da multidão. Ele predicava para mais de 10.000 pessoas, hermano, sem micrófono. Imagínate, 10.000 pessoas sem micrófono. Bueno, Jesus hacía lo mesmo. E George Whitefield, ele era um homem muito apaixonado. A história conta que um dia ele estava predicando para marinheiros e falando sobre um barco na tempestade. E ele predicava com tanta paixão, com tanta convicção, que a história conta que os marinheiros de repente se levantaram de su silla e pensaram: me estou ahogando, porque a convicção dele era tão grande que produziu um efeito no coração das pessoas. E em um determinado momento ele estava predicando para uma multidão ao aire livre, e ele leu Hebreus 9:27, que diz: al hombre está constituído, al hombre está establecido morir una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sabe qué sucedió, hermano? La unción y la gracia en la vida de George Whitefield es tan grande que cuando ele habló eso, al hombre está establecido morir una sola vez, después de ese juicio, ¡pam!, una persona muere. E empieza a grito de desespero, porque a pessoa está caída, está sem signo de vida, está sem respiração e está morta. George Whitefield não hace caso. Leia uma vez mais: al hombre está establecido morir uma sola vez, después de esto el juicio, ¡pam!, outra pessoa morre. E el desespero muito grande, viene um amigo de George Whitefield: George, há gente que morreu. Ele disse: não, é somente o poder de Deus. Ele ora, a gente ressuscita e ele predica e lança a vida aos pés de Cristo. Porque nós temos que predicar não conhecimento vazio, mas respaldado por la unção, irmão. Quando predicamos respaldado por la unção,
Deus, Ele usa a nossa vida com autoridade e poder. Porque Jesus ha dicho: se creres, obras maiores harás. Pedro, sus sombras sanaban a los enfermos. Los discípulos eram usados para milagros, maravilhas e prodígios. John Wesley está dizendo que a manifestação sobrenatural do Espírito Santo necessita acompanhar o predicador, o evangelista, o missionário. Nós temos um respaldo divino que venhamos usar os dones que Deus nos ha dado. George Whitefield, ele era tão apaixonado que em toda a sua vida ele predicou mais de 18.000 sermões. Se estima que ele chegou a alcançar 10 milhões de pessoas, ou 10 milhões de ouvintes escutaram sua prédica. Mas ele não predicava em vão, ele predicava com a autoridade de Deus. Ele hizo el avivamento, ele hizo parte del gran avivamento em Inglaterra. Ele viajou muito para a Escócia, mas ele também se foi a Estados Unidos e predicava muito em Estados Unidos ao aire livre. E ele se vai unir a um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele já se parte do terceiro del avivamento em Estados Unidos. O primeiro del avivamento moderno, para explicar para vocês, ele começa com os moravos, ensina a llama em John Wesley, que começa a predicar em Inglaterra, se levanta George Whitefield, e agora George Whitefield se vai aos Estados Unidos e começa a predicar aí, e esse avivamento que está em Inglaterra vem respaldado com ele em Estados Unidos. Para que tenha ideia, esta prédica que ele hizo sobre al homem que está establecido morir uma sola vez depois de ser juízo, foi em Estados Unidos, respaldado por Deus. Então, o avivamento que está de um lado, agora vem ao outro lado. Pero aí se vai levantar em Estados Unidos esse homem chamado Jonathan Edwards, que é completamente ao revés de George Whitefield. George Whitefield é esse homem lleno de Deus, que hace toda demonstração, que tem uma eloquência tremenda. Pero Jonathan Edwards era um puritano. Ele, hermano, seu sermão era leído. Ele hacía seu sermão e ele leía seu sermão. Pelo Jonathan Edwards, aunque ele era um homem puritano, que suas raízes estavam em ler o que predicava, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Em ano de 1741, ele vai predicar um sermão com o nome Pecadores em las manos de um Deus airado. Esse sermão, irmãos, era um sermão leído, como sempre lhe ha hecho. E não era a primeira vez que ele estava predicando esse sermão, era a segunda vez. Ele já havia predicado esse sermão em sua igreja em Massachusetts, Estados Unidos. Pero nadie sabe o que sucedeu quando ele predicou esse sermão em sua igreja. Pela hora, no dia que ele predicou esse sermão, ele estava 10 horas orando, em relacionamento, em comunhão com Deus. E ele se foi em uma igreja que agora se uniu na cidade que era nos Estados Unidos. E ele chegou e ele não era o predicador da noite. Outro era o predicador, mas ele foi invitado. E ele então vai ler o sermão que ele tinha. Mas a diferença é que ele tinha relacionamento com Deus. Não tinha a eloquência de George Whitefield. Não tinha o desarrollo que George Whitefield tinha. Mas ele tinha a unção. As pessoas que estavam naquele dia miravam para Jonathan Edwards e veían en él la gloria de Dios sobre su rostro. E na história conta, mientras ele predicava seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus airado, o Espírito Santo começou a convencer o homem. E começou a venir um temor sobre os homens. A história conta que as pessoas quedaram tão temerosas. E o fogo de Deus foi tão forte. O convencimento do Espírito Santo foi tão forte que eles começaram a temblar. Gritos de angústia. Alguns se agarravam
en la silla de la iglesia, porque ellos miraban las puertas del infierno abriéndose en sus pies. Eles estavam completamente assombrados, porque tenían un respaldo de Dios. Esse mensaje predicado en el año de 1741 ha hecho el gran despertar. E ele hizo um pacto com George Whitefield. E Jonathan Edwards e George Whitefield foram os responsáveis por el avivamento em Estados Unidos. E isso é o grande despertar. E houve muitas almas que se converteram e começaram a predicar para os escravos, ou seja, os negros dos Estados Unidos. E houve um avivamento, e Deus despertou, e Deus usou, e foi tremendo. Mas não parou por aí, porque Deus sempre vai atender em la vida dessas almas. Então, isso não sido o primeiro grande despertar. Começou entre nós moramos, se foi em Inglaterra e se foi nos Estados Unidos. O segundo grande avivamento foi 100 anos depois, em além de 1830 e algo. O grande responsável por esse segundo grande avivamento em Estados Unidos todavia ha sido um homem chamado Charles Finney. Charles Finney era um homem lleno de Deus. Ao antes de conhecer a Deus, ele já compreendia que o homem é um pecador e que algo estava mal, que necessitava de Deus. Antes de ler a Bíblia, antes de conhecer ao Senhor, ele compreendia também que todo o regulamento da política, da filosofia, ele compreendia que tinha um conceito bíblico, porque ele era um homem muito estudado, um homem inteligente. Pela história conta que quando esse homem aceitou a Jesus, começou a entregar-se de paixão, mientras mais ele estava na igreja, ele estava como líder do coro de sua igreja, que era da igreja metodista também, e mientras mais ele estava involucrado, mais ele compreendia dentro de si: eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, e eu não sou salvo. E isto sempre lhe calculou em sua mente, em seu coração, traía transtorno, traía preocupação. E um dia, Deus lhe visitou em seu íntimo, em seu coração. E ele começou a compreender que ele era um pecador. Mas ele se acordou da palavra de Deus que diz: e me buscareis e me hallareis quando buscareis de todo o seu coração. E ele compreendeu que seu coração era um coração sujo, era um coração imundo, era um coração cheio de imundícia, e que necessitava de Deus, e que a maior barreira para que ele não fosse receber a graça, o amor, o perdão de Deus, era o orgulho que tinha em seu coração. Então, aquele dia ele compreendeu esse versículo e ele disse para o Senhor: Senhor, hoje quero achar-te, buscar-te de todo o meu coração. E a história conta que ele começa a chorar, e começa a clamar, pero ao mesmo tempo que ele começa a chorar e clamar, um gozo, uma alegria indescritível vem em seu coração. E aquele dia o gozo se llenou em ele, e ele começou a dizer: necessito aprender a palavra de Deus, necessito mostrar esse amor que eu he recebido para as pessoas à minha volta. Então, esse homem é inteligente, ele é um homem culto, pero aunque ele predica a palavra de Deus, ele não predica somente em emocionalismo, ele predica em la razão. Ele quer que a gente compreenda que é um pecador, ele quer que a gente compreenda suas debilidades, ele quer que a gente compreenda que necessita de Deus. Então ele começa a predicar. E ele era um homem como George Whitefield, respaldado por Deus, com convicção. Quando ele predicava, ele entrava na mente da gente e hacía ela compreender que estava mal. E Deus respaldava, e do fundo do centro do coração das pessoas, as pessoas começavam a chorar porque reconheciam que era pecador. E Charles Finney, ele vai começar a montar, ele começa a ser aquele que vai por primeiro, não é primeiro, é o homem que empieza a ser el apelo. Ele começa a ser el apelo. Ele predica para a gente,
que a gente tem que tomar uma decisão por Cristo e ele começa a chamar a gente para a confissão. Então, antes de Charles Finney, não existia a oração da fé que nós hacemos hoje. Existia que alguns andam bautizam, mas todavía não era a regra de fé. Pero Charles Finney predica com autoridade. A gente, no fundo de seu ser, reconoce sua debilidade, reconoce su que necessita de Deus, empieza a llorar, empieza a clamar, empieza a reconhecer seus pecados. Então, toma uma decisão e confessa a Jesus como seu Salvador. E essa metodologia que Charles Finney ele vai pensar em segundo grande avivamento em uma década, em el século XIX, ha sido lo que ha respaldado nosotros hasta hoy, porque hoy nosotros tenemos eso. Hacemos a gente compreender que necesita tomar una decisión delante de Dios y hacer la oración de fe. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La palabra de Dios habla con el corazón se cree para justicia y con la boca se confesa para salvación. Está perfecto, está ótimo. Pero Charles Finney, ele é el hombre que hizo eso. E ele predicava com tanta autoridade que um dia ele predicou em uma cidade chamada Rochester. Em essa cidade ele predicou tipo um colégio. E nesse lugar tinha o diretor que era muito escéptico, ou seja, ele lhe custava crer nas coisas. Para ele, todo o que Charles Finney estava predicando era loucura. Pero Charles Finney predica dentro da oração, predica bajo a unção e respaldo de Deus, hace a gente compreender suas debilidades. E que sucede? Os jovens eram estudantes, tinha aproximadamente 40 estudantes em aquele colégio. Sempre quando, depois que Charles Finney predica, e ele reconhece que sou pecador, reconhece que a mensagem queda arraigada em seu coração, eles começam a temer, começam a chorar em classe, não sabem compreender pelo que há dentro deles um anelo de querer aceitar esse Cristo que Charles Finney está predicando. E esse diretor escéptico não teve outra coisa que fazer que chamar novamente Charles Finney, porque ele não lhe gostava muito do que Charles Finney estava predicando. E Charles Finney, ele predica a palavra de Deus novamente, hace el apelo, eles reconhecem ao Senhor, e de aí começa um avivamento dessa cidade. Porque muitos anos, Charles Finney conta em uma de suas cartas, que muitos anos depois, ele quedou sabendo por uma das professoras desse colégio, que daquele lugar saíram mais de 40 ministros do Evangelho. Daquele mesmo lugar saíram mais de 40 missioneiros para predicar a palavra de Deus. De aí o avivamento se foi expandindo por la ciudad. Em la governação tinha gente cristiana. El intendente era cristiano. E assim sucessivamente um avivamento na cidade através de um homem que predicava respaldado por Deus. Então, a lição que nós aprendemos com Charles Finney quando nós hacemos o que Deus nos ha chamado para fazer, Ele nos respalda. E aunque haja barreira muitas vezes, porque ele predicou, ha sido rechazado por el diretor, mas o mesmo diretor ha tenido que chamar a ele, e ali empezó o avivamento que se foi para toda a cidade. Amém? Então, aunque haja barreira, hermano, aunque haja gente que quer pedir-te, aunque haja gente que rechace tu palavra, aunque haja gente que rechace tu ministério, aunque haja gente que não creia, haga lo que Deus te ha llamado para hacer. Amém? Então, esse ha sido o segundo grande avivamento. O terceiro grande avivamento, ele já vai agora expandir-se um pouco mais, porque o primeiro grande avivamento se foi entre os morados, vindo da Inglaterra, chegou aos Estados Unidos. O segundo grande avivamento se ha mantenido nos Estados Unidos, mas o terceiro grande avivamento ele vai suceder no final do século XIX. Ou seja, 1870, 1880, 1890. E aí ele começa a expandir-se para Canadá. E o primeiro missionário do terceiro grande avivamento ha sido James Cowell. Ele se vai a Canadá e começa a predicar a palavra de Deus. Há avivamento em sua congregação. E esse avivamento começa a expandir-se por o Canadá. E de Canadá se vai hacia os outros, de Canadá, começa a encender outras pessoas que de aí começam a ir-se hacia o mundo.
Aí eles vão alcançar muito mais continentes e muito mais países que han alcançado hasta ahora. Se vão em África, Austrália e muitos países de África, porque aí agora começa a expandir-se, cumprindo el ir por todo el mundo. Já não se ha mantenido somente em 2 países, pero ha ido em muitos mais países. Amém? O tempo já nos acerca. Vou somente falar um pouco sobre o 4º e o 5º grande avivamento. Amém? O 4º grande avivamento, aí vai suceder as primeiras manifestações do Espírito Santo. As primeiras manifestações do Espírito Santo com o falar em línguas vai suceder em el ano de 1900, ou seja, em la entrada do século XX, vai começar as manifestações do Espírito Santo em Carolina del Norte, onde uma mulher chamada Agnes Osman é bautizada pelo Espírito Santo e começa a falar de língua. E aí, assim, a primeira pessoa em el siglo atual, em el momento atual, a parte da igreja primitiva, que é sellada pelo Espírito Santo e manifesta por ela falar em língua. E depois de alguns anos, em ano de 1904, existe um homem chamado Evan Roberts. Evan Roberts, ele é do país de Gales. Ele tinha 26 anos. E ele é um homem que sempre ha sido um muchacho que sempre ha sido de oração, que sempre ha buscado e anelado a presença de Deus. E ele chega em ano de 1904 e fala para seu amigo: o Espírito Santo está querendo acercar-nos a nós. Vós creem que este ano Deus pode dar para nós 100.000 almas em Gales? Essa palavra ousada se concretizou, irmãos. Em 6 meses, mais de 100.000 pessoas têm sido alcançadas por Deus em el país de Gales. E o avivamento assim tão grande porque alcançou por toda a sociedade, irmão. Os borrachos se converteram e se tornaram buenos padres de família. As prostitutas e os drogaditos se converteram completamente de sua vida de promiscuidade. Os prostíbulos se cerraram. Los fútbol, por exemplo, já não tinha mais, porque a gente não se ia, porque a gente tinha uma hambre de Deus, somente queria escutar a palavra de Deus. Em el poder judiciário já não tinha tantos casos. Em las prisões começaram a cerrar, porque já não tinha mais prisioneiro, já não tinha mais nada para se encarcelar. Hasta as companhias teatrais de las outras nações já não queriam ver Gales, porque nadie se hizo shows. Todos tenían hambre de la palabra de Dios, porque este es el verdadero avivamiento, hermano. El verdadero avivamiento es cambio en la sociedad. El verdadero avivamiento es diferencia para la nación, para la ciudad que nosotros vivimos. Y un muchacho osado, pero que anhelaba por Dios y buscaba la presencia del Espíritu Santo, predicó con sabiduría, predicó con autoridad, y Dios hizo el milagro en Gales. 3 años después vai suceder o avivamento da Calle Azusa. E acá nós vamos terminar. O avivamento da Calle Azusa ha sido onde houve a maior manifestação de poder que ha promovido missionários por todo o mundo. E aí começou o verdadeiro pentecostalismo, porque o avivamento em el país de Gales, ele vino por el poder de Deus, pero não por la manifestação de la buena lengua, pero por la manifestación del poder de cambio. Pero en la Calle Azusa, en el año de 1907, vino por el poder del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lengua. Y ahí en el año de 1907 empezó el pentecostalismo. Y nosotros estamos hoy acá por causa de él. Porque de esta ciudad se formó todos los misioneros pentecostales que se fueron al mundo llevar el mensaje del Evangelio. Nosotros hoy estamos acá por causa de 2 hombres llamados Daniel Berg y Gunnar Wimber, que fueron los 2 misioneros que en el año de 1910 salieron de la Calle Azusa y vinieron hacia Brasil. Ellos predicaron la palabra de Dios, fundaron la Asamblea de Dios, y nosotros hoy estamos acá praticamente por causa de ellos, como iglesia pentecostal en Paraguay y iglesia pentecostal en Brasil. E aí houve um grande avivamento que foram missionários por todo o mundo,
Porque quando nós somos gente do Espírito Santo, temos que predicar a palavra de Deus. Amém? Então, vou terminar acá, hermano, porque el outro gran avivamiento que hay es solamente hablando de Billy Graham y Helen Bonke, que fueron los grandes evangelistas del siglo pasado. Billy Graham alcanzó más de 2 billones o 2.000 millones de personas en toda su prédica, en todo el momento que estuvo predicando la palabra de Dios. Ya Helen Bonke, hermanos, ele tuvo mais de 77 milhões de conversões em toda a Europa, com sua fundação evangelística chamada Cristo a las Nações. Então, eles han sido herramientas nas mãos de Deus para ganhar almas em el siglo passado e trazer avivamento para onde foram. Pero agora, a função está sobre nós outros, em trazer avivamento para nossa igreja, para nossa cidade, para nossa nação. Nós temos que ser avivados para avivar onde vayamos, porque o avivamento é uma necessidade para a missão. Quando somos avivados, somos respaldados por Deus e Deus usa poderosamente nessa vida. Amém? Para terminar, nós vamos fazer nosso pequeno exame juntos.